Olá, amigos! Projeção astral e viagem no tempo. Será que é possível? Será que é possível voltarmos no tempo, irmos à frente, através de uma experiência fora do corpo que ocorre em um veículo sutil, consciencial, com uma viagem da nossa consciência, da nossa alma? Na minha opinião, isto não é possível. Não é possível realizarmos uma viagem astral manipulando o tempo e vou explicar por quê. Bem, é claro que não poderia deixar de citar o grande cientista Stephen Hawking, que desencarnou não há muitos anos, e ele foi um cientista que pesquisou este assunto de viagem no tempo e através de uma matemática muito complexa, de uma física muito complexa, ele provou, cientificamente, podemos dizer, que a viagem no tempo é impossível. Inclusive, ele era um cientista muito brincalhão e, em determinado momento, ele criou uma festa, a festa dos viajantes temporais. Estava lá só ele na cadeira ali, porque ele dizia que se viagem no tempo fosse possível, viajantes do futuro já estariam aqui entre nós. É claro que há uma teoria de que alguns OVNIs são viajantes do tempo, mas isto é assunto para outro vídeo, já que a questão aqui é se é possível fazermos viagem no tempo a partir das experiências fora do corpo, também conhecidas como viagem astral, projeção astral. Bem, então, um dos motivos também da impossibilidade de viagens temporais, onde a pessoa, tal como nos filmes de ficção científica, ela entra numa máquina do tempo, volta e vivencia um tempo anterior a décadas atrás, né, até mesmo séculos, e interferindo ali. Isso é comum na ficção científica. Mas esse tipo de, de, de coisa, né, seria ocasionaria muitos paradoxos. O principal deles é conhecido como o paradoxo do avô, onde diz que, imaginem, vamos fazer agora um experimento mental. Imaginem voltar no tempo e matar o nosso avô. Consequentemente, nosso avô não se casou, não teve filhos, consequentemente não tivemos pais e consequentemente não estaríamos aqui. Seria a mesma coisa de voltarmos no tempo e matar nossa própria mãe. Então é um paradoxo. Como é que você voltou no tempo a partir do momento que você matou a sua mãe, consequentemente você não nasceu? Então é o que é conhecido na física por paradoxos, né? Aí você poderia dizer também que uma possível solução desse paradoxo seria você retornar no tempo até o ponto de que você criou a máquina do tempo. Existe essa teoria, mas mesmo assim você teria a possibilidade de interferir o passado e, consequentemente, modificar a sua linha temporal. Existe uma outra teoria também de universos paralelos, onde a partir do momento que você altera algo, o universo se divide em dois. Então teria aquele que você matou o seu avô e consequentemente você não existe, e teria aquele outro que você existe. Mas isso leva também a paradoxos metafísicos, até mesmo do ponto de vista espiritualista, porque se você existe em dois universos, então como é que ficaria a questão do espírito, da alma, da consciência, já que teria
aquele conceito de ser algo único. Você seria uma consciência única. Como é que você estaria atuando em dois universos? Então, é uma questão bem complexa. Ainda não existe evidências científicas, é apenas uma teoria, muito diferentemente da teoria da relatividade de Einstein, que já é uma teoria comprovada por diversos experimentos, né? Já que antes de Einstein, em Isaac Newton, tinha-se a ideia de que o tempo era absoluto. Em todo o universo, o tempo seria o mesmo. O tempo do planeta Terra seria o mesmo do tempo do Sol, da nossa estrela, que seria mesmo do tempo da Lua, de Marte. O que se provou pela teoria da relatividade que não é uma verdade. O tempo é relativo. E daí o nome teoria da relatividade. E por que relativo? Einstein provou matematicamente e depois por meio de experimentos de que o espaço e o tempo, na realidade, eles estão entrelaçados, são a mesma coisa. Daí surgiu o termo espaço-tempo. E também, através de uma outra teoria de Einstein, ficou provado de que a gravidade distorce o espaço. Distorcendo o espaço, consequentemente, irá distorcer o tempo, já que, lembre-se, espaço-tempo é a mesma coisa. Então verificou-se que o tempo seria mais ou menos como uma espécie de elástico ou de mola que poderia ser comprimido ou esticado. Então algumas coisas interessantes podem acontecer e realmente acontecem. Já foi verificado por meio de relógios atômicos. Mas resumindo aqui o assunto, imaginem vocês um buraco negro. O buraco negro é uma estrela que morreu e ela está tão compactada que gera um campo gravitacional muito forte, distorcendo ali o espaço muito, uma distorção muito grande, consequentemente encurtando o tempo. Então, se fosse possível, mais um experimento mental, ficarmos próximo a um buraco negro, distante da Terra, é claro. Então vamos supor que você ficou ali no buraco negro por 1 hora. Pode ser que passou um século no planeta Terra. Então você vai lá, fica 1 horinha, a hora que você volta, você estará no futuro do planeta Terra. Então você meio que burlou, entre aspas, a questão do tempo e houve essa espécie de, não diria de viagem, mas de distorção temporal, que do ponto de vista daqueles que ficaram no planeta Terra, você veio, se é que a pessoa possa ficar um século, para você não passou nada, passou 1 hora, mas do seu ponto de vista passou um século, você foi praticamente para o futuro. Porém, não é bem uma viagem no tempo. Desse ponto de vista, estamos todos viajando no tempo, porque agora, por exemplo, está marcando aqui no meu relógio 5 horas e 15 minutos. Talvez a hora que eu acabar esse vídeo serão 5 horas e 30 minutos, 5 e meia. Então, nesses 15 minutos eu viajei no tempo. O tempo está passando e eu estou aqui, entre aspas, viajando. Todos nós estamos viajando no tempo. O tempo ele passou a existir no momento do Big Bang. Inclusive o próprio espaço passou a existir nesse momento. Então, antes do Big Bang não havia nem espaço nem tempo. E a partir dessa expansão do universo, o tempo está correndo para todos nós. Nesse sentido, estamos todos aí viajando, Mas o que eu estou falando aqui é de voltarmos no tempo através de uma viagem astral. Então, vimos que isso ocasionaria muitos paradoxos. Já foi comprovado
por uma questão de uma matemática muito complexa. Stephen Hawking verificou que haveria aí um ganho de energia no momento que você surge no passado ou no futuro, e isto contraria toda a matemática, toda a física. Então hoje, né, não sabemos no futuro, daqui a milhares de anos, numa física de bilhões de anos de evolução, né, numa sociedade super ultra avançada, não sabemos se será possível burlar essa questão da viagem do tempo e realmente voltarmos, mas hoje isto é impossível tanto do ponto de vista da física quanto dos paradoxos que isto ocasionaria. Porém, sabemos que existe um fenômeno chamado retrocognição, onde fora do corpo nós podemos acessar os registros acássicos, podemos, através de uma regressão de memória, de certa forma, vivenciarmos aquilo que aconteceu conosco ou com o próprio universo, através do acesso aos registros acássicos. Porém, estamos falando no caso de acessarmos essas memórias. Não estamos lá interferindo no passado. Nós estaremos vendo, né, através, vamos supor, de uma regressão hipnótica. Através de sua memória, você está vendo o que aconteceu na sua infância, né? Assim como qualquer lembrança que a gente possa ter, você estará vivenciando em sua mente o passado. Porém, você não vai estar interferindo neste passado. Da mesma forma que ocorre com a retrocognição, né? Através de uma experiência fora do corpo, você pode acessar o seu corpo causal, né? Que é um corpo muito sutil, onde temos lá a memória de todas as nossas reencarnações, e você pode, acessando essa memória, até mesmo reviver no formato de uma lembrança o que você foi séculos atrás, em outras encarnações, em outras experiências na matéria, né, aqui no planeta Terra. Então isso você não estará lá alterando aquela realidade, você estará apenas lembrando, né? Então nesse sentido sim é possível, através das experiências fora do corpo, através da viagem astral, recordarmos ou acessarmos algumas lembranças do passado. E no caso da pré-cognição, né, que seria a questão do futuro, né? Nesse caso, seria uma espécie de lembrança do que vai acontecer também. Mas aí também é bem complexo, porque o futuro, na realidade, não existe. O que existe é um eterno presente que vai passando agora, né? Aquilo que passou é passado e aquilo que vai chegar a gente fala que é futuro, mas na realidade existe um eterno presente, e esses futuros que são vislumbrados, seja através de uma clarividência ou mesmo fora do corpo, são possibilidades que podem vir a ocorrer ou não, já que esse futuro, acredito eu pelo menos, nós vamos construindo, né? Caso contrário, entraríamos aqui em debates filosóficos complexos com relação a livre-arbítrio, né? Então eu acredito que até certo ponto nós temos a liberdade de criar o nosso futuro, né? Até determinado ponto de liberdade, conforme a nossa capacidade consciencial evolutiva. Talvez isso para outras consciências mais evoluídas seja uma capacidade maior, né, de trabalhar essa questão do futuro, mas dentro das nossas limitações temos algum percentual aí de livre-arbítrio para construir esse futuro, porque senão seríamos todos como máquinas, seriam todos algo já pré-determinado,
e não teríamos como escapar de um futuro já escrito. Então eu penso que essa possibilidade seria mais assim uma visão, uma percepção de possibilidades do futuro que podem ocorrer ou não conforme o caminho que a gente segue, assim como através de uma probabilidade da ciência a gente pode traçar aqui o que vai acontecer com o planeta Terra se a gente continuar seguindo os desmatamento, o aquecimento global. Então a gente pode prever alguns cenários. Agora, se isso vai ocorrer ou não, depende de nossa ação, de colocar em ação nosso livre-arbítrio através da mudança que a gente cria, de modo que esse cenário do futuro possa ser alterado conforme nossas ações do presente. Porque a gente fala de viagem no tempo e normalmente a gente imagina só na viagem no passado. Mas assim como aquele filme De Volta para o Futuro, é possível numa máquina do tempo, de uma ficção, a gente imaginar numa viagem no tempo no futuro também. Que também, novamente reafirmando, é impossível do ponto de vista atual do nosso conhecimento, segundo os estudos que já foram feitos. Então, esta é a minha opinião com relação à viagem no tempo. Existe essa impossibilidade, porém, existe a questão de acessarmos essas informações, até certo ponto acaba sendo uma vivência de uma lembrança, pode ser uma lembrança do futuro ou do passado, onde não interagimos com elas, não modificamos, ou seja, não estamos lá realmente, mas é uma percepção mais consciencial, de modo que já está bom, a gente poder ter essas possibilidades da retrocognição, da pré-cognição. Nesse sentido, eu considero já algo bem interessante, mas como vemos nos filmes de ficção científica, totalmente impossível. Então é isso, amigos. Esta é a minha opinião e minhas teorias aqui, meus estudos com relação à viagem no tempo, em paralelo com essa questão conscienciológica das experiências fora do corpo. Um abraço a todos.